Leitura bíblica diária. Primeiro livro dos Reis. 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma ao seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais, cervados juntos à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, seu filho. Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E foi Betseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abaiatá, o sacerdote, e a Joabe, o capitão do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declare quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucedera que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ele ainda falando com o rei, falando com os reis, eis que entra
o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e animais, cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército e a Abaiatá, o sacerdote, e eis que estão comendo, bebendo perante ele. E dizem: Viva o rei Adonias! Porém, a mim, sendo o teu servo, eu, a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não o convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me Betseba. E ela entrou na presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Viva o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, o filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei, e o rei lhes disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungiram, rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do meu Senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, assim o seja com Salomão, e faça o que o seu trono seja maior que o trono do rei Davi, meu Senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os esquereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Goim, a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo que ungiu Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, e tinha acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido de trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Então ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu o rei Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos sacerdotes e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei.
E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei Gion. E dali subiram alegres, da cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Faça-te o Deus, que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o meu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi o seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará o teu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa.